Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Papo Diversidade. Hoje com a presença da professora Lisiane Machado de Oliveira Menegotto e a doutoranda Daiane Rodrigues de Almeida. E comigo, Rosemary Lourenço Martins, também professora do curso. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Tu gostarias de te apresentar rapidamente para nós, Daiane, como a nossa convidada de hoje? Claro, claro. O meu nome é Daiane Rodrigues, eu sou bacharel em psicopedagogia, tenho mestrado em reabilitação e inclusão e sou doutoranda do programa de pós-graduação, né, em diversidade cultural e inclusão social da Fevale. Daiane, uma coisa que a gente gostaria muito que tu nos contasse. Como é que tu vieste parar na Universidade Fevale? O que te atraiu no nosso PPG? Bom, desde que eu me graduei, eu sempre trabalhei com os processos de inclusão, né? Após terminar o mestrado, eu quis ingressar em um programa que também abordasse o tema da inclusão, mais especificamente com alguém que pudesse me auxiliar numa caminhada de pesquisa relacionada à síndrome de Down, que é, então, né, digamos, a menina dos meus olhos no trabalho da clínica. Então, na Fevale, nós, além de ter o programa, né, de um trabalho voltado para a questão da inclusão, eu encontrei a Lisiane, né, que também já tinha pesquisas na área da síndrome de Down, que embora seja uma síndrome muito difundida e muito discutida ainda, aqui no Rio Grande do Sul é algo que carece de pesquisadores. Então, na verdade, foi isso que me levou até a Fevale. O que te inspirou a trabalhar com a síndrome de Down? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, eu acho que foi a vida, às vezes, ela vai te levando, né, e vai te mostrando caminhos. Então, quando eu fazia graduação, eu fui fazer estágio com pessoas, né, que tinham síndrome de Down, e eu descobri que eu tinha uma vocação, que eu gostava, então, de fazer trabalho e auxiliar essas crianças nesse processo de aprendizagem. E daí as famílias foram me conhecendo e na minha área, na nossa área, né? Desculpa, que é a área da clínica, as pessoas vão fazendo indicação. Então, hoje, a cada 10 pessoas que eu atendo, 9 têm síndrome de Down. Então, foi um amor por uma profissão, por uma área que foi surgindo, mas ela foi se desenhando para mim, né? Então, acho que a inspiração ela veio de uma vocação que eu fui descobrindo com o trabalho. Então, hoje é algo que realmente me motiva e me cativa. E a tua tese, Daiane? Onde é que entra, então, a síndrome de Down na tua tese? Bom, durante toda a minha caminhada, né, de graduação, de pós-especialização, eu sempre trabalhei com os pequenos, primeira e segunda infância. Um dos pontos mais trabalhados, assim, e mais as famílias mais me demandavam era a questão do processo de alfabetização. Mas à medida que eu também fui crescendo, fui evoluindo na minha profissão, aqueles que comigo começaram crianças, eles começaram a entrar na vida adulta, né? Eles se tornaram de crianças, passaram a ser adolescentes, jovens e adultos. Então, algumas peculiaridades referente à inserção social, então, dessas pessoas começaram a surgir, e com isso alguns questionamentos, principalmente referente à maneira ou o quanto, né, tanto na escola quanto na clínica, há uma tendência a alfabetizar, a procurar a matematização, a promover a aprendizagem formal. Mas há que se questionar o quanto, né, ou de que maneira essa aprendizagem ela acaba tendo um impacto na vida adulta dessas pessoas. Então, eu comecei a me questionar de que maneira eu, né, através da minha pesquisa, através do meu trabalho, poderia também pensar sobre isso. Então,
A nossa pesquisa hoje, ela nada mais é do que uma busca, que um questionamento de como, né, associar esse processo de aprendizagem desde lá da primeira infância, mas poder fazer uma caminhada que tenha um impacto na vida adulta, que possa trazer, né, que dá um lugar do ponto de vista de funcionalidade, do ponto de vista laboral dessas pessoas nessa sociedade, porque a gente discute muito a questão da inclusão, mas existe uma diferença muito grande entre discutir e, de fato, promover esse processo. Então, acho que a minha pesquisa, se eu pudesse resumi-la, né, acho que seria esse olhar para o jovem e adulto. Que principais autores sustentam assim, a tua pesquisa, a tua tese? Nós estamos trabalhando dentro da perspectiva histórico-cultural. Nós temos como base Vygotsky, mas é claro que dentro dessa perspectiva, vários autores conversam, né, com essa teoria. Então, nós estamos fazendo um apanhado de diversos autores que possam nos ajudar nessa construção do entendimento, essa mediação da aprendizagem, de que maneira a linguagem tem função, né? Aliás, de que maneira a linguagem atua dentro desse processo de aprendizagem e sociedade, de que maneira se constrói isso. Então, eu sempre me interessei muito por essa relação da cultura, né, da questão social com a questão do potencial de aprendizagem. E eu acho que isso tem conversado bastante com a parte teórica do nosso trabalho. Uhum. Tu fala muito da clínica, né? Como a clínica impactou na tua pesquisa, né? Se a gente fosse pensar assim sobre os efeitos da tua tese, que efeitos assim tu consegue identificar na tua clínica? Muito todo esse trabalho de pesquisa. Eu hoje eu me vejo uma pessoa, uma psicopedagoga. Eu falo muito da clínica porque é onde eu atuo, né? Embora o psicopedagogo ele atue na esfera institucional, eu por muitos anos atuei na instituição. Eu fui concursada do município de Três Coroas e atuei lá por 4 anos. Então eu fazia muito a parte institucional. Mas há alguns anos eu faço só clínica. Então, e essa pesquisa, ela impacta da maneira como eu recebo as crianças que chegam para mim. Eu falo as crianças porque antes eu talvez me desse conta dessa questão da importância de fomentar nas famílias a ligação entre a aprendizagem e o para além da clínica, o para além da escola. Não digo tarde, mas dentro de uma faixa etária que é habitual. E hoje eu já consigo conversar com essas famílias desde muito cedo, né, sobre a importância de trazer o entendimento para os seus filhos, sobre a importância da família atuar também nessa representação simbólica, de mostrar para os seus filhos de que maneira eles podem utilizar essa leitura quando eles estão na padaria, de que maneira esse número ele vai fazer parte da sua vivência diária. Então, eu te diria que a gente está em vias de finalizar, né? Então, acho que ainda vou aprender muito nesse tempinho que a gente tem, mas eu digo para vocês com certeza que eu tenho uma prática, eu faço uma clínica hoje muito diferente da que eu fazia quando eu comecei o doutorado. Hoje eu faço uma clínica pensando, né, sim, na faixa etária que eu recebo, mas pensando para além dessa faixa etária. Então, se eu recebo alguém de 5 anos de idade, é claro que as intervenções elas são voltadas, né, para essa faixa etária, mas nunca deixando de lado de pensar o quanto aquilo que eu também estou promovendo, né, vai ter continuidade, de fato vai ser válido, vai ser útil do ponto de vista né, de sociedade, do ponto de vista de ter
uma função, muitos, né, a maioria da questão laboral, né, e nós percebemos, assim, eu percebo o quanto há uma carência de discussão com relação a isso. Você tem muito espaço físico para criança, você tem muito profissional que atende a criança, profissional que discute isso, mas quando você começa a conviver muito com as famílias que, na prática, começam a entrar na vida adulta, você vê uma diminuição de espaços, de oferta de espaços, você vê uma diminuição de oportunidades e uma consequente diminuição de estímulos, não relacionada às famílias, mas por essa escassez de oferta, né? Porque quando termina o processo de escolarização, e aí a gente tem lá no ensino médio, muitas famílias se deparam com o fato de o que meu filho vai fazer agora, né? Mas o fato é que, né, talvez respondendo a tua pergunta, hoje eu consigo conversar com essas famílias sobre isso já lá quando eles estão no 5º ano, no 6º ano. Então, a gente já começa a pensar o que a gente vai fazer, né? Aliás, eu tenho perguntado muito para as famílias, o que vocês conseguem ver o João, a Maria, o Pedro fazendo? O que será que ele gosta de fazer? Quais são as habilidades dele hoje? Quais são as coisas que ele tem interesse? Né? Então, a gente vai construindo uma vivência ou criando, buscando oportunidades desde cedo. Claro que muita coisa eu ainda vou aprender, mas eu digo para vocês que fazer uma tese é muito sofrido, e é um sofrimento, porque, né, mas é um sofrimento que, no fim das contas, te ensina. E eu estou aprendendo muito com vocês, estou aprendendo muito comigo, e estou aprendendo muito sobre a síndrome de Down e sobre a dificuldade intelectual, né? Então, acho que esse é o maior ganho, assim, em termos de clínica. Queria fazer uma pergunta para vocês duas, que já trabalham há bastante tempo com a síndrome de Down. Vocês percebem alguma mudança, né? A gente vem falando muito sobre inclusão, discutindo em vários espaços da sociedade a questão da inclusão. Vocês têm percebido que está abrindo, ou estão abrindo mais espaço para as pessoas com síndrome de Down, assim, em termos de trabalho, de participação na sociedade, de assumir outras funções? Vou te deixar responder primeiro, Lise, que eu já falei. Então, tá. Não, eu tenho visto algumas ações, mas acho que ainda muito isolado, porque eu acho que no âmbito da inclusão, essa questão da deficiência intelectual me parece ser o que mais emperra, né? Que mais dificulta o processo, né? Então, mas eu tenho visto algumas empresas, alguns projetos, inclusive aqui na região, na Fevale, que eu acho que é muito interessante, assim, mas acho que ainda é muito isolado. Eu acho que ainda é algo que precisa ser bastante discutido, principalmente a gente está aqui falando, né, de jovens. Então, eu me perguntasse, Rose, assim, Daiane, tu vê que tem muito espaço para as crianças? Sim, eu acho que a gente, quando fala de uma faixa etária dos menores, a gente tem vários espaços, várias escolas que tem feito, né, se inclinado para atender, para receber, várias clínicas, enfim, diversos espaços. Mas, entretanto, vai havendo uma diminuição, que hoje eu utilizaria o termo natural, mas que não deve ser natural, né? Vai havendo uma diminuição de oferta. E isso é por parte do Estado, por parte da sociedade. Então, eu acho que ainda é um caminho longo para se percorrer, porque há uma carência muito grande. Não só na síndrome de Down, como a Lisiane disse, né, da dificuldade intelectual como um todo. Tá bem, obrigada, meninas. Então,
mais algum comentário? Eu acho que a gente é um assunto, né, que a gente poderia ficar a tarde inteira conversando, mas nós nos propusemos a fazer uma conversa não muito longa para discutir, então, alguns tópicos que nós destacamos como interessantes da pesquisa da Daiane, né, que está relacionada com a questão das atividades diárias, né, da vida diária, no sentido de fomentar, né, essa realização dessas atividades com vistas a buscar pelo menos um pouco mais de autonomia, né, por parte da pessoa com síndrome de Down, para que ela não seja tão dependente assim das famílias como a gente tem visto em muitos casos. Né? Então, gostaria sim, para finalizar, vocês podem comentar um pouco sobre isso, porque vocês têm muito mais experiência do que eu, estou chegando no PPG, né, agora e tal, e gostaria de ouvir o que vocês pensam sobre isso, né, dessa importância, né, dessa autonomia da pessoa com síndrome de Down, para que ela possa, né, então, viver a sua vida. Né? Eu acho que tudo tem ligação com todo um processo que é desencadeado pelo diagnóstico. Né? Quando os pais recebem aquele diagnóstico, tem algo que compromete aquela relação. Porque os pais estavam esperando um filho perfeito, como todos os pais esperam. Esse filho perfeito nunca nasce. Mas quando ele tem algum comprometimento, ele fica muito longe daquilo que foi idealizado, sonhado. Então tem todo um processo de luto. E esse processo de luto tem impactos nisso que a Daiane falava, que tem a ver assim, com essas expectativas, né? O quão importantes são fazer uma aposta no teu filho, né? Isso que a Daiane falava assim, no trabalho com as crianças. De poder exercitar com os pais essa reflexão. O que meu filho pode fazer? O que eu posso oportunizar? Que modos e formas eu posso estar criando na relação para ele ter um campo experiencial de vida, para que a partir dessa experiência ele possa se constituir. Né? Então, acho que tudo vai depender deste trabalho de luto, que é um trabalho árduo, que é um trabalho difícil e que muitas vezes requer de todo um cuidar num acompanhamento profissional de especialistas para que essa criança não fique fadada às limitações e sim ela possa ser objeto de aposta naquilo que ela tem capacidades, nas suas próprias potencialidades, que muitas vezes ficam adormecidas porque os pais não esperam que ela vá conseguir. Então, eu acho que esse trabalho da Daiane é um trabalho muito potente nisso, porque ele mostra a importância dessas pessoas que muitas vezes ficam invisibilizadas dentro da própria família, não só na sociedade. E quando alguém ali endereça algum olhar, alguma aposta, alguma expectativa, tu já vê brotando, né? Tantas coisas, tantos aprendizados, tantos avanços, que às vezes até a gente se surpreende com a força que é tu permitir que aquele sujeito possa ter uma experiência que muitas vezes ele é privado disso. E não é por mal. A maioria das vezes não é, né? Privado por conta da família achar que não vai corresponder.
né? Que ele não vai dar conta daquele desafio. Então, acho que um trabalho nesse sentido, como o trabalho que a Daiane está aí promovendo, né, com a tese dela, é essencial para que a gente possa desenvolver mais, alargar essa condição de autonomia. Eu acho que também, além disso, uma questão bem importante, né? Alice, falaste da questão de fomentar nas famílias esse entendimento, mas eu vejo que uma das grandes conquistas, um dos grandes resultados do nosso trabalho é também poder dizer para essa sociedade, né, que muitas vezes se busca algo muito grande, né? Porque quando se fala em autonomia, a gente tem diferenças de concepções do que é autonomia para um e para outro, né? E muitas vezes se espera de uma pessoa com dificuldade intelectual um funcionamento muito, né, digamos assim, eu, mãe, espero um funcionamento do meu filho muito próximo do meu, ou muito próximo do irmão, ou muito próximo do primo. Quando, na verdade, para que se tenham conquistas, a gente está caminhando para isso, a gente está percebendo, né, que o que é importante se valorizar, que o que é importante se promover, então, são essas autonomias, essas ações diárias, né, o quanto você pegar um elevador sozinho, efetuar uma compra sozinho, fazer um pedido numa lancheria, num espaço comercial, sozinha, o quanto essa pessoa, né, ela consegue fazer determinadas ações diárias. E essas ações, elas em conjunto, elas sim vão denotar maior autonomia, maior possibilidade de inserção social, elas em conjunto vão dar para esse sujeito um lugar, né? Aí um lugar que sejam com amigos, espaços com amigos para frequentar, estabelecimentos a qual eu entendo, eu vim aqui na padaria, mas aqui eu entendo que eu preciso comprar o pão, eu tenho que, né, entrar na fila para esperar ser atendido, e aí, quando me atenderem, eu vou pegar o cartão de crédito, eu vou pegar o dinheiro, vou fazer uma compra, vou esperar o troco. Então, esse entendimento de funcionamento social se espera algo muito amplo. E a gente tem visto que não é o quanto, né? Não é o resultado final disso, e são as diferentes ações que se consegue oferecer, que se consegue oportunizar para que essa pessoa, então, desenvolva, que vão dar a ela, no seu conjunto, né, no seu produto final, esse conceito, esse construto de autonomia, que aí vai ser diferente, né, que vai estar de acordo com a possibilidade dela. Acho que essa assim, corroborando as questões que a Elise traz, esse é um ponto bem importante da nossa pesquisa. Daiane, conta para o pessoal, assim, o que tu pretende após a defesa? Quais são as tuas expectativas? As minhas expectativas são continuar pesquisando nessa área. Eu tenho um convite da UAB de Barcelona para estar efetivando uma pesquisa, né? Na verdade, um trabalho para poder discutir as realidades, então os achados ou as percepções que a gente tem aqui que a gente teve através da nossa pesquisa, ou enfim, né, das concepções, e poder ver de que maneira esses jovens, os jovens lá de Barcelona, eles são vistos do ponto de vista dessa oportunidade, enfim, de toda essa questão, poder fazer um contraponto, de que maneira isso acontece, poder fazer uma discussão, e poder, então, estar também ampliando esse leque de discussão, podendo estar trazendo para essa discussão, porque é importante que a gente diga que essas não são questões só nossas, né? Não são questões do Brasil.
Quando você conversa com pessoas que moram em Portugal, com pessoas que pesquisam em Portugal, com pessoas que pesquisam em Espanha, em vários outros países, se percebe que muitos países eles têm maior potência financeira do que nós para investir. Mas, entretanto, essas questões que a gente fala, né, da família, do entendimento da família, das oportunidades de inserção na sociedade, isso dependem também dessas questões de sociedade, de capital social, mas isso traz outras questões que envolvem a questão da mediação, que envolvem as questões de entendimento, que envolvem diversas questões. Então, a minha ideia para depois dessa tese é não parar, é cada vez mais ir a fundo nesse assunto, porque me encantou muito, né? E eu acho que com isso a gente traz mais pessoas para essa discussão, a gente discute mais esse assunto, a gente, né, olha mais para ele e quem sabe no futuro próximo, né, esse panorama ele mude e nós possamos fazer uma nova conversa e dizer, nossa, vocês viram como agora tem bastante espaço, né, para o jovem adulto com dificuldade intelectual, o quanto se busca essa inserção, o quanto se olha para essa faixa etária também, que é algo novo para mim, foi algo novo para mim nessa tese, né, porque até então eu só pensava nos menores, então acho que agora se abriu um leque. Então, eu penso que com essa mesma esperança da Daiane, né, professora Lisiane, a gente encerra esse momento, né, esperando que no futuro a gente possa conversar sobre mais possibilidades, né, sobre os avanços que nós conseguimos, nós como sociedade, né, para a inclusão, né, e realmente, então, poder ajudar essas famílias, ajudar, né, as pessoas com síndrome de Down em alguma medida para que elas possam se colocar na sociedade, para que elas também possam exercer os seus direitos, né, como todo cidadão. Né? Então, agradeço muito, Daiane, né, tua disponibilidade para conversar conosco hoje à tarde. Obrigada, Prof. Lisiane, pela parceria. Eu que agradeço. Obrigada. E até um próximo Papo Diversidade. Até. Tchau. Tchau.